Então, pode passar. Vou precisar do senhor aqui comigo. Então, como vocês viram, eu estou aqui a postos mais uma vez. Eu falei para o pastor, espero que eles gostem de me ouvir, porque, né? Estou aqui mais uma vez. E hoje a gente está na nossa última aula, que é as linguagens dos livros bíblicos. Qual o sentido e objetivo de cada um. Então, durante esse curso que a gente fez, esse mini curso do TEB, a gente estudou sobre como ler a Bíblia, que foi a primeira aula. Depois a gente estudou com o pastor a ordem cronológica do Antigo Testamento. Depois a gente estudou a ordem cronológica do Novo Testamento. E hoje a gente vai estudar sobre as linguagens da Bíblia. Pode mas depois eu te devolvo, tá? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Pode passar, pastor? E hoje o versículo que eu escolhi para nortear, né, a nossa conversa hoje, o nosso estudo sobre as linguagens dos livros bíblicos, que está lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então a gente vai entender um pouco mais sobre as linguagens dos livros. A gente vai entender o que é narrativa, por que está escrito em poema, por que está escrito em carta. Mas tudo isso não muda que toda a escritura é inspirada por Deus, tá? Por mais que um gênero literário, por mais que aqui em Gênesis esteja escrito em narrativa, por mais que Salomão tenha escrito em poema, em forma de poema, Cântico dos Cânticos, por mais que Paulo tenha feito cartas, não deixa de ser inspirado por Deus e escritura e palavra de Deus. Então isso é muito importante. A gente vai estudar, mas não significa que isso é só algo para a gente estudar cientificamente. Não, a Bíblia a gente diz, né, e a gente crê que ela é a palavra de Deus. Então ela é inspirada por Deus. Amém? Amém. Então, gente, o que é um gênero literário? Então, por definição, os gêneros literários podem ser compreendidos como conjuntos de textos da literatura classificados segundo as suas especificidades. Ou seja, é um conjunto de estilos de textos, tá? E dentro da Bíblia, como a gente falou, acho que na primeira aula, a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. Tem 66 livros. E cada um desses livros, eles têm a sua peculiaridade. Ou seja, eles têm o seu propósito, a sua forma, o seu jeito. Eles escrevem sobre a mesma coisa, que é o Evangelho, que é sobre Deus, sobre Jesus. A gente vai ver sobre isso. Mas eles têm formas diferentes. E dentro da Bíblia, a gente vê várias formas diferentes de escrever, tá? Então, os gêneros literários são 3. O narrativo ou épico, o lírico e o dramático. Pode passar. Então, ficou meio cortado ali em cima. Mas os gêneros literários, então, temos 3, né? Que é o narrativo ou épico. Esse é o que a gente mais vê na Bíblia, porque não sei se vocês, no começo, quando a gente lá lê Gênesis 1, por exemplo, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era como sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E aí Deus disse: haja luz. É um exemplo de narrativa, porque está contando uma história. Tem personagens. Quem são esses personagens? O próprio Deus, né? Então, é uma narrativa. A gente vai entender um pouquinho mais de como se estrutura uma narrativa. Mas dentro da narrativa a gente também tem vários outros estilos. Como, por exemplo, eu trouxe um livro aqui, que é C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Crônicas de Nárnia. É um livro de história fictícia que é uma narrativa. Tem personagens, tem falas, enfim, tem cenários, tem um monte de coisa. Tem um leão, né? Então, tem várias coisas interessantes. E isso compõe o gênero narrativo. E aí a gente tem o gênero que ficou apagado ali, é o gênero lírico, que é o
poema. Claro, tem vários gêneros dentro do gênero lírico, vários estilos literários dentro do gênero lírico, mas o que interessa pra gente hoje é o poema. E a gente vai ver que na Bíblia tem poema sim, né? E é muito, muito legal ver a inspiração de Deus que essas pessoas escreveram, né, através de um poema, de um gênero tão interessante. Eu adoro. E o gênero dramático, que não tem na Bíblia, tá? Mas geralmente está atrelado à comédia, ao teatro. Então são esses 3 gêneros. O que mais importa pra gente é o primeiro e o segundo, tá bom? Pode passar. Então, o que são as narrativas? Gente, é o que mais tem na Bíblia. Contando a história de Davi, contando a história de Salomão, contando a história de... que mais, gente? Moisés, de Esther, contando a história, enfim, de vários personagens. É o que mais tem na Bíblia, né? Narrativas. Então, o que são essas narrativas? São histórias significativas que recontam eventos históricos do passado. Então, o que é de fato uma narrativa? Eles vão contar eventos do passado de uma forma, fulano é filho de Beltrano e aí se casou com fulano e aí eles foram para outra terra e nessa terra tiveram filhos e nesses filhos fizeram, enfim, é uma narração. Vocês estão vendo que tem fatos cronológicos, acontece primeiro isso para depois acontecer isso. Então é uma forma que a gente vê muito na Bíblia. Outro exemplo que a gente vê na Bíblia são os próprios evangelhos. O evangelho é uma forma de narração. Por quê? Porque a gente vê a vida de Jesus sendo contada, né? Quando ele era criança, depois, né, ele começou seu ministério, e aí ele conheceu as pessoas, e assim sucessivamente. Então, é uma forma de contar uma história. Então, a narrativa bíblica conta a história de Deus, e Deus nos escreve nela. Achei muito interessante essa frase. Pode passar, pastor? Então, as narrativas se constituem de 3 partes básicas. Quais são as partes principais de uma narrativa? Os personagens, o enredo e o desfecho. Então, quais são os personagens? O protagonista, geralmente é o mocinho, né? Então, quem são os personagens? É o mocinho, o principal, aquele, geralmente, quando a gente está assistindo um filme, que mais se foca nele, né? Quem é o outro? O antagonista, que é o vilão, e o coadjuvante, que é aquele que pode ser amigo do principal, pode ser a família, pode ser, enfim, mas ele tá ali no redor, mas ele não é o principal, tá? A gente também tem o enredo. O enredo é como se fosse a sinopse. Por exemplo, desse livro aqui, de crianças, 4 crianças, como se eu fosse contar para vocês, são 4 crianças que ficaram órfãs, o pai foi para a Segunda Guerra Mundial e depois eles foram para uma casa, nessa casa eles descobriram um guarda-roupa e nesse guarda-roupa tiveram um mundo diferente, um mundo gelado, descobriram um leão, enfim, várias coisas aconteceram. Então esse é o enredo da história. E por último, o desfecho, ou seja, qual é o objetivo e o sentido da história. Vocês estão conseguindo me compreender? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque a Bíblia completa, ela é uma história narrativa. Claro, ela tem vários textos, mas ela é uma narração. Por quê? Porque ela tem um começo, o meio e o fim. Ela tem um começo do princípio, Deus criando o homem e a mulher, o jardim. Ela tem o clímax, né, que é quando o homem, a queda do homem. E depois a gente tem o super desfecho, que é Jesus, né, morrendo por nós. Então, a Bíblia, ela tem, acho que chama metanarrativa, né, pastor? Metanarrativa. Então, a gente tem uma narrativa completa sobre a Bíblia. E eu trouxe aqui para vocês que nos personagens, quem são os personagens da Bíblia? Quem é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Tem gente que fala que é a gente. Eu discordo completamente. O personagem principal da Bíblia, o mocinho, não é a gente. É Deus. Então, a Bíblia fala não sobre a nossa história. A Bíblia não está contando sobre nós. Não é sobre a irmã Marta, sobre o Emer, sobre a Tamara. Está contando sobre Deus. E nós acabamos ali.
por entre a história, né? Mas a história principal, o personagem principal, o alvo principal é Deus. Então, Deus é o protagonista da Bíblia, é o personagem principal. E quem é o antagonista, o vilão? Satanás. Satanás é o vilão, ou as forças malignas, enfim. Satanás é o antagonista. E o coadjuvante? Aí somos nós. Tá? Então, a gente faz parte da história da Bíblia, o povo de Deus faz parte da história da Bíblia, mas como coadjuvante, porque a história principal é a história, o personagem principal é o próprio Deus. E qual é o enredo? Eu vou ler aqui para vocês. O enredo é que Deus, o Criador, criou o homem para seu nome, para que, como portador da sua imagem, fosse seu mordomo na terra, que ele criou para benefício desse próprio homem. Mas o inimigo entrou em cena, persuadiu o homem a corromper a sua imagem, né, essa imagem e semelhança, e assim ele se tornou um inimigo de Deus. Claro, está muito raso, enfim, mas é só uma sinopse do que seria a história da Bíblia. E qual é o desfecho? Como Deus resgatou o seu povo da prisão do inimigo, restaurou a sua imagem e, por fim, irá restaurá-lo a um novo céu e uma nova terra. Então, a Bíblia, ela conta sobre essa narrativa, com os personagens, com o personagem principal, que é o próprio Deus, com o antagonista, o vilão, Satanás, e o coadjuvante, que somos nós, né? Então, essa é a narrativa bíblica. Pode passar. Então, o que as narrativas não são? Primeiro, elas não são uma alegoria, ou seja, ela realmente diz o que ela quer dizer. Como eu posso explicar de uma forma mais simples? O Mar Vermelho de fato aconteceu, a abertura do mar de fato aconteceu. Não é uma alegoria para dizer que, enfim, as pessoas às vezes criam histórias sobre, por exemplo, uma vez eu vi um pastor falando que Lázaro, as ataduras de Lázaro significava, cada uma das ataduras significava uma determinada coisa, um pecado. Ou seja, ele pegou um fato da Bíblia e criou uma alegoria, um sentido para uma coisa que não tem nada a ver. As ataduras de Lázaro de fato significavam as ataduras de alguém que tinha sido morto. Então, a Bíblia, o que está apontando na Bíblia, de fato aconteceu, tá? Não é uma alegoria, não é só um devaneio de alguém que escreveu. De fato aconteceu e é verdade, tá? E por último, o que as narrativas não são, elas não têm intenção de ensinar uma lição de moral. Eu coloquei até essa imagem, não sei se vocês lembram, de Esaú e Jacó, que, de fato, essa história, ela nos ensina alguma coisa, mas a Bíblia não é um livro de regras de moral, do que é certo e errado, do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A Bíblia é muito mais do que isso. Claro que ela nos ajuda a entender, ela nos guia no caminho correto, né, para que a gente, né, sirva corretamente, mas ela não é esse livro de regras de o que você faz, o que você não faz, enfim. A história de Esaú e Jacó é só para a gente entender que a gente não deveria confiar ou que não poderia mentir. Não é só por isso. A história de Esaú e Jacó é muito maior do que isso, tá? Então, ela não é esse livro de regras, é um livro muito mais complexo, muito mais poderoso do que isso. Claro que ela nos ensina, ela nos exorta, mas é um livro muito mais complexo. Pode passar, pastor. Pastor, se eu quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Não, você fica tranquilo, tá tudo bem. Tá perfeito. Oi. Não acho que eu estou olhando, porque eu estou pegando ali. Pode desligar aqui, pastor, o ar? Tá frio, né? Então, as narrativas em toda a Bíblia. Como eu falei para vocês, a gente não tem narrativa só no Antigo Testamento. A gente também tem nos Evangelhos e a gente tem exemplo das parábolas, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ela. E em Atos também, que é uma narrativa do povo, né, da Igreja de Deus,
e desse crescimento da Igreja de Deus. Então, a narrativa, ela está em toda a Bíblia. Pode passar, pastor. Ficou meio... Mas, não sei se vocês deram para entender, é o Pentateuco. Então, agora a gente estudou sobre as narrativas, o que são elas. A gente viu que a Bíblia, como um todo, é uma narrativa. Mas a gente também tem alguns livros que eles falam de uma forma diferente. Por exemplo, o Pentateuco. Então, o Pentateuco, literalmente, significa 5 partes ou seções. É composto pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente a lei. Então, gente, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles são chamados de o Pentateuco, tá? Eu até procurei e, assim, cientificamente, né, de uma forma mais de literatura, esses livros são considerados gêneros jurídicos. Por quê? Você me pergunta por que gêneros relacionados à questão jurídica? Porque são livros que falam sobre leis, tá? Que falam, claro, em Gênesis e Êxodo fala mais sobre a questão da história de Abraão, de Isaac, de José. Depois em Êxodo fala de Moisés no deserto junto com as pessoas. Mas Levítico, Deuteronômios e Números, eles basicamente falam sobre leis. Então, por isso eles são considerados livros jurídicos, tá? Porque tem a ver com leis, enfim, formas de organizar aquele povo e aquela sociedade. E aí, eu coloquei, as leis. Uma coisa que eu amo estudar é sobre as leis. No começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, de fato, eu achava muito estranho. Ficava, nossa, Deus fica, como é que a gente fala? Cerceando as pessoas, qual outra palavra que a gente poderia falar? Fica... Isso, tipo, você tem que fazer isso. Eu tinha esse pensamento quando eu lia as leis, eu ficava, nossa, Deus quer que as pessoas sejam assim. E na verdade, gente, as leis, ela é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque as leis eram uma forma de fazer com que aquelas pessoas vivessem realmente muito melhor naquela sociedade. Eu trouxe aqui um exemplo muito legal para vocês sobre a questão que eu sempre gosto de falar, sobre a questão dos animais. Lá em Deuteronômios ele fala, 14, ele fala: uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem se raspem cabelo em cima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado do Senhor, seu Deus, e Ele escolheu dentre todas as nações. Não comam os animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: boi, ovelha, bode, veado, gazela, coça, cabra selvagem, o ibex e o antílope e a ovelha montanhês. Aí a gente fica, montês. Aí você fica pensando, nossa, que Deus está querendo fazer com que as pessoas façam só o que Ele quer, enfim. Essa visão que a gente tem deturpada de Deus, né? Mas na verdade, gente, essa lei, isso que Deus está falando para eles, era uma dádiva, porque eles viviam no deserto. Não era todo tipo de animal que eles poderiam comer. Tá? Por exemplo, o porco, a gente sabe, hoje a gente tem que cozinhar bem o porco, se for fazer frito, a gente tem que fritar bem, e depois a gente tem aquela, eu não gosto de porco, mas quem gosta, né, depois que come, fica com aquela sensação pesada. Imagine para eles que viviam no deserto, naquele calor e à noite frio, mudanças de temperatura. Então, assim, as leis de Deus para aquela comunidade era uma dádiva, porque eles não conheciam certas coisas que hoje nós conhecemos, questão de higiene, enfim. Aqui lá em Números tem uma lei que eu gosto sempre de falar, que é a lei do lixo, que Deus fala para eles não jogarem lixo perto de onde eles estão morando, para eles reservarem um local para jogar esse lixo. Isso é precioso, porque eles não tinham esse discernimento de que a gente tem hoje do lixo.
mas as leis para aquelas pessoas eram importantes, para que eles pudessem de fato viver em comunidade. Então, esses livros, claro, e também como uma forma, claro, a gente não pode deixar de falar das leis acerca do ritual, de sacrifício, enfim, que também tem nos livros. Mas essas leis que eu falo pra vocês, mais leis voltadas a convívio social, gente, é uma coisa assim, quando você para pra pensar, você fica, nossa, realmente, tudo a ver. Porque antes eles não tinham esse discernimento. Então, eu coloquei um trecho aqui pra vocês, eu tô usando basicamente tudo desse livro aqui, que é o Entendes o que Lês, e aí um trecho ele coloca sobre isso, né? Conhecer bem o papel da lei em Israel é algo especialmente importante, porque nela vemos exemplos do próprio caráter de Deus sendo expresso nas leis que ele deu a Israel, acerca de como este deveria louvá-lo e viver em uma relação de amor com o próximo. Então, as leis, na verdade, é uma forma de expressão do caráter de Deus, de quem ele é, né, de fato, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, isso é muito interessante. E quando vocês forem ler agora as leis, leia com esse olhar, né, de um presente, de uma dádiva de Deus, e que é realmente um lugar onde mostra quem Deus de fato é, o caráter dele. Pode passar. Então, a gente estudou os 5 primeiros, né, que é, eu sempre tenho que voltar aqui para ler em ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E agora a gente vai, aí os próximos livros, que são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Os Salmos a gente vai falar depois, mas esses são livros de narrativa também. São livros narrativos que contam a história, por exemplo, da Primeira Reis, que fala sobre a ascensão de Salomão ao trono, né, depois da morte de Davi. E aí a gente tem o livro dos profetas, que são bastante livros da Bíblia. Eu não sei se de vocês têm, mas o meu tem aqui, ó. São todos esses livros, desde Isaías até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E aí a gente tem os profetas maiores, não porque eles eram grandes, não é porque eles tinham 1,90 m de tamanho, mas porque eles são os livros maiores, tá? Isaías, por exemplo, tem bastante capítulos. E Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores, porque eles têm, né, mais capítulo, mais conteúdo no sentido, não de que eles são mais importantes, tá? Mas que eles são de fato maiores. E os profetas menores, que são... O que eu quero dizer com isso? É que às vezes muitas pessoas vão pregar sobre algum texto dos profetas e acham que eles estão falando sobre o nosso tempo. Tem coisas que sim, tá? Por exemplo, lá em Isaías 53, que o pastor até pregou, realmente ele estava falando sobre a questão, sobre o Jesus que iria vir, né? Mas não é sobre o nosso futuro hoje, sobre o 2022, né? Os profetas Daniel, Ezequiel, eles não estavam falando sobre nós 2022, eles estavam falando do futuro deles, do futuro que ia vir, tá? E no caso, Jesus, né? Isaías, a gente vê muito isso. E então, eles anunciavam o próprio futuro deles. Então, quando a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ler os livros dos profetas, porque a gente comete muita heresia, né? A gente pega e acha que está aplicando para o nosso presente, no sentido, eles profetizaram aqui 2022. Não. Eles profetizaram o futuro deles, né? Mas é claro que, como toda a Bíblia, apesar de ser escrita antes da gente, ela serve para o nosso ensino. Mas não significa que ele é o nosso futuro. Vocês entenderam? Sim. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Tá tudo bem? Pode passar, pastor? E aí, a gente tem salmos. Quem não gosta de salmos, né? Então, a gente viu toda essa primeira parte do Velho Testamento. A gente viu os Pentateuco, depois a gente viu os livros
proféticos, livro dos profetas, e depois a gente agora vai ver Salmos. Então, Salmos é uma coisa diferente. Por que eu separei ele? Porque ele tem vários estilos. Na verdade, os Salmos, alguns têm forma de canção. Na verdade, é uma canção que foi escrita, né? Como se a gente cantasse alguma coisa e escrevesse. Então, os Salmos, alguns são hinos de louvor, outros são lamentações, ações de graça, história da salvação, celebração e afirmação, sabedoria, aí entra provérbios, e cânticos de confiança. Então, dentro dos Salmos, a gente vê vários estilos, né? Às vezes, Davi, ele tá colocando ali, tá abrindo seu coração, rasgando seu coração, né? Eu pequei, eu sou horrível, meu Deus. Tem outros salmos que ele tá falando assim, fogo nos meus inimigos, Senhor. Bota fogo nesse pessoal. E outros, ele já está celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Então, assim, é um estilo muito diferente, né? Porque ele realmente escreve o que está dentro dele, como ele está sentindo no momento. Eu diria que Salmos é um diário. Eu acho Salmos muito parecido com um diário, né? Um dia a gente está feliz, aí a gente coloca lá, obrigada, Senhor, porque a gente conquistou isso. No outro dia aconteceu alguma coisa, Senhor, fogo nos meus inimigos. Então, Salmos a gente vê várias formas, né? Vários estilos dentro do mesmo livro. E ele é o maior livro da Bíblia, né? Deixa eu ver quantos, eu nunca sei quantos eles têm. 150? 150. Muito bem. Então, é muito livro, ou muito capítulo, e realmente, como eu coloquei para vocês, são várias formas que tem dentro dos Salmos. Pode passar, pastor. Mas eu pensei que o livro de Salmos fosse todo ele música. É música. Olha, Hinos. eu não sei se todos eles são. Todos eles são música. Alguns, tem bíblias que eles colocam assim, hino de Davi para fulano de tal. Cântico também, né? Isso, cântico de Davi. Cantor, móvel. Isso. Ao regente do coral, salmo de Davi para ser cantado com melodia, lírios. Por isso que eu pensei que era música. Sim, mas de acordo com esse livro que eu li aqui, e eu também tenho essa sensação de que nem todos são. Alguns são cânticos, a maioria eu diria, mas nem todos são. Por exemplo, tem o seguinte, oração de Davi. Oração de Davi. Súplica de louvor. Mas aqui não vai falar salmo de canto para filhos de Mas acho que a maioria são, porque a maioria começa dizendo assim, cântico de Davi para fulano de tal. E tem umas também que é quando ele está sendo perseguido por Saul. Lamentações. E aí ele fala, né, em alguns salmos, quando ele está sendo perseguido por algumas pessoas, por alguns inimigos, ele faz uma oração a Deus. Então, enfim, quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. Você estava olhando aqui para cá. Sim, só faltou ali antes de entrar nas epístolas. Sim. Os livros que você não citou são livros históricos. São livros históricos. E narrativos. Narrativos, sim. Vão contar a história de Israel, Juízes, Samuel. Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas. São livros históricos, como eu falei para vocês, narrativos. E aí a gente tem as epístolas, que são as cartas. Esse aqui é um gênero muito legal, porque tem bastante no Novo Testamento e é de uma forma diferente. Por quê? Porque são cartas. São cartas, não é contando sobre uma história. É uma carta que alguém escreveu, no caso Paulo, escreveu para essas igrejas. Tem outras cartas também, como a gente viu na aula passada, né? Tem as cartas de João, a carta de Tiago, a carta de Pedro. Como é que funcionava? Claro, eu não sei se tu sabe. Boa introdução. Não sei se você sabe, provavelmente não saberei. Pode falar. Cartas de Paulo para a igreja de Filadélfia. E para porque cada dessas cartas, por exemplo, Romanos, Coríntios, como a gente viu na semana passada, Romanos, Coríntios, Gálatas, era uma igreja.
tá? Então, Tá, e como essas é são que eles cartas para... mandavam essas cartas? Excelente pergunta. Esse carteiro aí. Doutor Paulo. Quem sabe um pombozinho? Ou ele escrevia e entregava. Pode ser também. Ele levava as cartas, né? Ah, tá. Levava pessoalmente os irmãos ali, né? Pessoalmente. Tipo, ele ia na igreja, levava, ou então ele pedia pra alguém levar. Não sei. Por exemplo, tem a carta lá que uma das que ele está na prisão, até conta ali no enredo, que ele está, alguém vai levar a carta. Até agora não vou Tem lembrar. carteiro, esse tem. Tem carteiro. Não oficialmente, mas... Não, mas vai saber quanto tempo demorava pra essa carta chegar. Sedex 9 era isso. Hã? Era Sedex 9. Sedex 9. Nem internet tinha, cara. Vamos correr também. O povo correio. Então, as epístolas, que são as cartas, elas não são uma coletânea homogênea, como eu falei pra vocês também na semana passada. Cada uma delas é endereçada para uma igreja diferente e elas têm, como é que se fala? Um objetivo diferente, porque cada igreja estava passando por alguma coisa totalmente diferente uma da outra. Então, a maioria das epístolas são ocasionais, ou seja, para cada uma dessas epístolas, Romanos é uma coisa, Coríntios é outra, e temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram os problemas ou perguntas. Eu achei muito interessante isso, porque assim, a gente vê Paulo escrevendo essas cartas, por exemplo, para Romanos, mas a gente de fato não sabe qual é o problema que Romanos estava passando. A gente só sabe o que Paulo escreveu, assim, alguma carta dizendo sejam alegres, perseverem. A gente pode, quem sabe, como é que fala a palavra? Imaginar que talvez eles estavam passando por um problema, enfim, de dificuldade na fé, tá? Mas a gente não tem essa certeza. Então, a gente sabe que cada uma dessa carta foi destinada para um público diferente e que cada um tinha o seu problema. Por exemplo, uma Lúcia está lá na igreja que ela frequenta, a igreja de Gálatas estava passando por uma dificuldade financeira. Aí Paulo ia lá e escrevia, olha, irmãos, perseverem, ajudem financeiramente e tal. Aí na igreja dela estavam passando por uma dificuldade na fé. Paulo ia lá e mandava carta, olha, irmãos, perseverem, sejam firmes. Então, eram cartas diferentes porque as igrejas estavam passando por momentos diferentes, né? E aí ele escrevendo de acordo com essas dificuldades. E aí a estrutura da carta, né? Tem o nome do escritor, o nome do destinatário, a saudação, a oração, o corpo do texto e a saudação final. Eu vou mostrar para vocês depois. Pode passar, pessoal? Isso, é isso que eu queria chegar. Então, de todos esses gêneros que a gente já viu, eu trouxe aqui exemplos da própria Bíblia, tá? De versículos bíblicos, para mostrar para vocês essas diferenças dentro dos gêneros. A narrativa, por exemplo, lá em Gênesis 22:1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Então, você percebe que é uma narrativa, né? Porque tem personagens, tem o quê? Falas, e a gente vai ver depois que tem um espaço ali. Ou seja, depois ele vai pegar Isaac, vai levar Isaac pro monte lá, para ser sacrificado. Então, é uma narrativa. O poema, por exemplo, Cântico dos Cânticos 2, de 1 ao 2. Eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale, como o lírio entre os espinhos, assim, eu acho que é minha querida entre as moças. Então, olha como é diferente, né? Já tem uma forma mais melancólica, mais dramática, mais o quê? Mais pessoal, não tem falas, é só algo... Como é que é? Pessoal, subjetivo. E a lei, por exemplo. O Senhor disse a Moisés e Arão, deis as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Tá, aqui é uma narrativa também, mas é uma forma de um texto jurídico, porque está falando sobre determinada lei e como eles devem se viver, né? Cartas epístolas, como a gente viu agora. Eu, Paulo, ou seja, o nome da pessoa que está escrevendo a carta, aí ele vai descrever quem ele é. Apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana,
mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou dos mortos. Escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas de Galácia. Então, ele se apresentou, disse quem ele era e depois disse para quem ele estava destinando. Pode passar? E por último, as parábolas, que é uma forma de uma metáfora, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Então, olha o tanto de estilos que a gente tem dentro da Bíblia. Poema, narrativa, parábolas, leis jurídicas, né? Cartas. Então, assim, é uma infinidade de gêneros e é muito importante a gente... Vocês devem estar se perguntando, mas por que eu preciso saber sobre esses gêneros? Porque cada gênero tem um propósito diferente. As cartas tinham um propósito, assim como as narrativas tinham outro propósito. A parábola, por exemplo, eu adoro as parábolas, porque eu sempre falo, Jesus é um ótimo professor, porque as parábolas eram uma forma de simplificar a complexidade que é o reino de Deus. Então ele utilizava coisas do cotidiano para que as pessoas pudessem entender. Ele falava assim, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, do vinhedo. Então as pessoas conheciam o que era o vinhedo, o que era o dono de uma propriedade. Então ele utilizava esse recurso para fazer as pessoas verem o que de fato era o reino de Deus. De uma forma muito simples, né? Isso é muito lindo. Eu acho que é isso. Pode passar? Isso, é isso. Então, esse é a quarta aula sobre as linguagens. Agora, deixa eu ver se a gente tem bastante tempinho para conversar. Eu e o pastor, a gente pensou desse segundo momento da gente fazer perguntas. Quer dizer, vocês fazerem perguntas, dúvidas que ficaram durante as aulas. Porque como nossas aulas são muito curtas, né, 1h30, assim, a gente só conversa e a gente tenta quebrar um pouco o clima, mas sempre é meio difícil. Então, agora vai ficar para vocês fazerem perguntas. Aproveitar que o pastor está aqui, né? Façam perguntas para ele. Para mim, não, pelo amor de Deus. Não, só vou... Porque eu só sei o que eu estudei, o resto não sei mais nada. Eu gosto dessas curiosidades, que nem a irmã perguntou como é que entregava as cartas, né? Filipenses 2, só para pegar o trechinho aqui. Aqui, ó. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois lá embaixo ele vai dizer: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Apesar deles não terem internet e não terem carro e tal, eles se comunicavam bastante, né? Vocês já viram aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Então as informações chegam, tá? Então eles aproveitavam viajantes ou até mesmo mensageiros. Então nessa situação aqui, como a gente está vendo, Paulo estava preparando Timóteo, tá? Por isso que ele escreve 1ª e 2ª Timóteo, entendeu? Como uma carta de instrução. Então, e Epafrodito era um mensageiro da igreja de Filipos que estava com ele. Só que Epafrodito estava muito mal. Eles mandaram Epafrodito para ajudar Paulo nas suas necessidades. Só que ele ficou doente, ele ficou muito mais doente que Paulo, porque Paulo também estava doente. Então havia essa troca. Só um detalhe ali, as cartas geralmente elas têm tudo aquilo ali que a Manu colocou ali, há uma introdução. Imagine as cartas, é que para nós a carta é um negócio muito formal, né? Ela é um livro bíblico, tem toda essa... Mas ela não deixa de ser uma carta.
é que aqui nós temos várias gerações aqui. Eu cheguei a pegar, e acredito que vários aqui também, na época das cartas, entendeu? Então a carta é um negócio, ao mesmo tempo que Paulo usava as cartas para ensinar, então tem muita doutrina nas cartas de Paulo, era também um cuidado que Paulo estava tendo com as igrejas, que a maioria foi ele que plantou. Então Paulo era um missionário, que nós temos essa identificação hoje, né, de um missionário. Ele plantava as igrejas e ele deixava a igreja constituída, tinha líderes, ele deixava, não era assim, abrir a igreja, vazei, não. Só que ele tinha a missão de abrir outras igrejas, então ele deixava a igreja constituída, com liderança, e a forma que ele usava para poder ensinar e saber o que estava acontecendo lá, era através das cartas. Então, tu vê que geralmente nas cartas de Paulo vocês vão ver aquele carinho. Antes dele começar tem cartas que ele desce a lenha. Antes dele descer a lenha, ele faz um carinho. Fiquei sabendo que vocês estão passando por isso. E toda a carta ele toca numa necessidade que a igreja estava vivendo. Porque ele ficou sabendo, as informações chegaram até ele. Nas trocas de cartas, assim como ele enviava, ele recebia. Só que, claro, as cartas que ele recebia para nós não faz sentido, entendeu? Eu não tenho esse conhecimento se tem alguma dessas cartas catalogadas em algum lugar, em algum museu, assim como as cartas de Paulo estão, né? Mas então tinha essa troca. Ele aproveitava ali, para tratar algum problema. Por exemplo, o texto que eu amo ali de Romanos ali, ele está trabalhando ali o problema que a igreja de Roma está deixando o pecado do mundo, a cultura do mundo entrar dentro da igreja. Aí por isso que ele vai falar, não se conforme com esse mundo, entendeu? Em Coríntios estava havendo uma bagunça na igreja por questão das línguas. Entendeu? Tava um auê lá. Aí você vai ler Coríntios lá, Paulo dá a bronca ali e ensina como que o culto deveria ser feito. Entendeu? Ele ensina, então. E não é à toa que as cartas de Paulo são essenciais para nós.